nós vamos falar basicamente aí sobre a requisito das máquinas do amanhã, né? Fazendo uma menção ao que o pessoal deveria pensar para não só projetar, construir máquinas, né? Que tem muito fabricante de máquinas, mas também o que eu preciso pensar quando eu vou comprar uma máquina, né? E é em cima disso que a gente vai explorar o tema. Tem uma parte introdutória onde a gente conceitua, né? O que eu falo, a coisa que a gente nunca deve fazer é supor, né? Supor que todo mundo já sabe do assunto. Então a gente faz uma introdução relativamente rápida, onde eu uso enfatizar um pouco as questões do contexto, né? Por que essa quarta revolução está acontecendo agora, né? E aí depois a gente entra então em alguns tópicos mais técnicos, eu vou dizer até, para explicar quais são esses pontos de atenção quando você ou desenvolve uma máquina, um equipamento, ou quando você compra uma máquina, um equipamento. Tá? Então vai ser mais ou menos em cima disso que a gente vai trabalhar. E aí, logo que a gente começar, eu falo um pouco sobre a biografia, né? Eu vou comentar sobre a empresa, evidentemente, que uma parte do público conhece, uma parte ainda não conhece, né? E assim, eu acho que tem boas informações para passar para todo mundo aí. Né? Só para antecipar, né? Eu também sou professor, era professor lá na Vanzolini, né? A Fundação Vanzolini, ela mudou o formato e agora os cursos que eram da Vanzolini foram para uma modalidade de curso de extensão da própria Poli, da USP, né? Voltadas para esse tema. Né? Como eu falei, eu não sou tipicamente um acadêmico, né? Já fui pesquisador aqui na UFABC, tenho uma contribuição na Fábrica do Futuro lá da Poli da USP, mas o que eu lecionei mesmo foi só para a Fundação Vanzolini até agora. Então, a gente tenta deixar o assunto o mais palatável possível, né? Porque a gente sabe a dificuldade de todo mundo em às vezes compreender quando o pessoal usa temas muito técnicos, né, muito específicos da área. Então, assim, até para os professores aí, eu peço perdão pela simplificação que eu faço em alguns temas, tá? Porque se fosse o caso de fazer um congresso científico, tudo bem, né? Mas a ideia é levar conhecimento para o público, né? E quando a gente fala em levar conhecimento para o público, tem que ser acessível, né? Não dá para complicar muito. A gente não pode perder os fundamentos, mas a gente não pode também deixar inacessível para uma parte da audiência, do público, né? Perfeito. Bom, Paulo, eu acho que já dá para ir começando, já estamos com 26 participantes, né? Perfeito, Tá chegando mais pessoas ali, mas o horário era 18h40, então acho que dá para ir começando já. perfeito. Então, vamos começar. Começar me apresentando, melhor, apresentando o nosso tema, né? Indústria 4.0 e os requisitos das máquinas do amanhã. Alguns participaram da conversa com os professores, mas deixando claro, né? A ideia aqui é explicar tanto para quem vai desenvolver um equipamento, como quem vai adquirir um equipamento, o que a gente tem que pensar, né? Primeiro, o que caracteriza a tecnologia, o ambiente para a indústria 4.0? Nós vamos falar um pouco disso. E aí nós vamos comentar quais são os principais elementos que a gente precisa cuidar da nossa planta, da nossa fábrica, ou da nossa linha de produção, ou da nossa máquina especificamente. Tá? Uma breve palavra sobre a Metalwork, né? A empresa para a qual eu estou trabalhando. A Metalwork é uma fornecedora de soluções para automação industrial. Né? A linha principal de produto delas, como outros fabricantes de automação,
é a pneumática. Então, a automação pneumática é o forte dela. Ela está fundada na Itália, foi fundada na Itália em 1967, então é uma empresa que já está aí há bastante tempo, né? E hoje já está presente em todos os continentes. Sendo que aqui no Brasil, ela não só está presente com a força de vendas dela, mas também com uma fábrica que está localizada em São Leopoldo, né, no Rio Grande do Sul. E desenvolve não só produtos aqui para o mercado brasileiro, no caso de produtos especiais, como também soluções para automação industrial, sistemas e assim por diante. E atende também os países da América Latina. Tá? Assim, aqueles que quiserem colocar uma pergunta, né, podem fazê-lo através do chat, tá? É só digitar. Nós vamos fazer no final um compêndio das perguntas e responder ao final, abrindo para discussões, caso vocês queiram, né? Então, só para finalizar essa introdução aqui, nós somos então a Metalwork, é uma empresa de automação industrial com foco em pneumática, mas também tem sistemas eletrônicos e elétricos que a gente vai poder ver. Eu sou Paulo Roberto, né? Meu nome é Paulo Roberto Santos, a minha formação é em Engenharia Industrial Mecânica, já sou aposentado na carreira de engenheiro, trabalhei há bastante tempo no segmento de projeto de máquinas e automação industrial. Na verdade, foram mais de 35 anos só nessas duas áreas, né? Atualmente, tenho uma consultoria que trabalha para a Metalwork e tenho também lecionado na Fundação Vanzolini uma disciplina voltada para a indústria 4.0 e agora, mais recentemente, com as mudanças que nós tivemos lá, para os cursos da PoliUSP, né? Também fui responsável por trazer esse tema lá em 2015 para o pessoal da BIMAC, que montamos, né, o primeiro demonstrador para a indústria 4.0 na FEIMEC de 2016. Então esse tema eu venho acompanhando ele porque a empresa para a qual eu trabalhava até me aposentar era uma empresa alemã, né? E esse tema foi acompanhado muito de perto pelos integrantes da empresa na Alemanha, e eu tinha acesso direto a esse pessoal, então foi muito fácil entender os fundamentos do que estava acontecendo. E, evidentemente, fazer a devida tradução para a realidade brasileira, porque às vezes a gente vê o pessoal trazendo conceitos puros, né, do que acontece na Europa e tenta aplicar aqui no Brasil. Evidentemente, existe a necessidade de localização dos conceitos, das metodologias, para que faça sentido para a nossa indústria. Caso contrário, nós vamos ter uma discrepância muito grande de cultura até, e isso pode inviabilizar muitos projetos, né? Então, o que a gente pode dizer a respeito do contexto dessa quarta revolução? Né? A primeira coisa que a gente já detecta é que o ambiente está cada vez mais incerto e competitivo. Eu costumo lembrar o pessoal o seguinte: essa frase eu juro que eu escrevi antes da guerra da Ucrânia, tá? Quer dizer, se já era incerto, agora então ainda mais incerto, né? Os fatores de custo constantemente estão pressionando as margens das empresas. Mas o que significa isso? Significa que a empresa que não for bem gerida, né, que não usar da melhor forma os recursos que tem, está fadada a ter problemas financeiros, né? Concorrentes novos surgem todos os dias, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu entrei no ramo de automação industrial, nós podíamos contar aqui no Brasil algo em torno de 5, 6 grandes players, grandes participantes do mercado, né? Hoje nós já temos mais de 40 e continuam aparecendo dia após dia. Então, assim, em todos os negócios, né, a gente tem que estar preparado para um ambiente extremamente
competitivo. Outra coisa que nós estamos vendo, os modelos de negócio convencionais, eles já não são mais tão competitivos, tá? Nós vamos ver um pouco mais à frente que a ideia de eu fabricar e vender ativos ou equipamento, né, em outras palavras, hardware, ela está comprometida já. Nós precisamos pensar bem no que a nossa empresa faz e o que esse mercado, né, que poderíamos chamar mercado da indústria 4.0, consome, porque já está discrepante, né? Vamos também comentar um pouco sobre isso. A tecnologia está disponível para todo mundo. Significa que tentar fazer diferenciação com base em tecnologia já não vai funcionar, porque rapidamente aquilo que você criou vai ser combatido com soluções muito próximas à sua e com o mesmo grau de, pode-se dizer, de qualidade, né? Qualidade é um conceito que o pessoal erra muito, porque na verdade qualidade é adequação ao uso, né? Quem usa que vai dizer se o produto tem qualidade ou não tem qualidade. Mas enfim, vamos ter competidores que podem ter acesso à mesma tecnologia, né? Hoje, comprar um centro de usinagem, um torno CNC, já não é algo tão longe assim para um pequeno empresário. E a inovação é o único fator que vai realmente diferenciar as empresas, né? Então, se eu não tiver uma política de inovação, um processo de inovação na minha empresa, eu vou correr o risco, sim, de competir preço. E aí, se eu entrar na competição de preço, né, nós vamos ter uma pressão enorme nas margens, vamos ter que fazer investimentos para uma produção maciça e não vou conseguir sobreviver por muito tempo se eu entrar vamos dizer, nessa roda viva que é a competição por preço, tá? Por outro lado, quando nós olhamos o que está acontecendo as inovações tecnológicas no mercado ou no mundo, né, nos últimos 10 anos, e compararmos com as inovações que aconteceram nos últimos 250 anos, nós vamos ver que esse processo de inovação dos últimos 10 anos, ele simplesmente supera em quantidade e até em impacto, né, tudo aquilo que foi criado em 250 anos atrás. Então, a sinalização que eu quero dar aí, essa curva, ela tende a ficar cada vez mais acelerada, ou seja, eu vou ter uma quantidade cada vez maior de inovações num tempo menor, né? Basta ver que muitos processos que não eram possíveis de se executar com processos de usinagem, solda, tradicionais, hoje com manufatura aditiva você consegue fazer, né? Literalmente a gente consegue fazer uma gaveta trancada com a chave dentro, tá? Então é assim, vai continuar acelerando, isso é exponencial, ou seja, essa tendência é de encurtar cada vez mais o tempo, tá? E termos mais novidades no mercado. Para isso, então, nós vamos ver que nós vamos ter que pensar em modelos de produção muito mais flexíveis, né? Esse gráfico aqui é um clássico que todo mundo já deve ter visto, né? Que mostra aqui as 4 revoluções industriais. Ele foi publicado a primeira vez aqui por esse Engineers Journal, onde ele mostra a primeira revolução industrial, que foi basicamente a mecanização, né? Muita gente fala que foi a máquina a vapor. Não foi só a máquina a vapor, porque nós tínhamos acionamentos a roda d'água também. E o ponto-chave foi você mecanizar uma fábrica, né? Para quem tiver curiosidade, pesquisa na internet fotos ou imagens na primeira revolução industrial. Vocês vão ver que o conceito era passar um eixo cheio de polias no prédio, né, na fábrica, e conectar as máquinas a essas polias, né?
Isso queria dizer o seguinte: eu não tinha flexibilidade no processo, né? Praticamente tudo que eu fazia eu tinha que alinhar com esse eixo, alinhar fisicamente com esse eixo que passava pelo prédio. A segunda revolução industrial, que foi o uso da energia elétrica, qual foi a grande diferença? A grande diferença é que a fonte de trabalho, de movimentação da máquina, ou seja, a força motriz da máquina, deixou de estar centralizada num único ponto, que seria a máquina a vapor ou a roda d'água, e passou a estar disponível muito próximo do ponto de utilização, porque eu levava apenas um fio, um par de fios, né, até aquele motor elétrico, e podia controlar o motor elétrico independente das demais máquinas que eu tinha na minha fábrica. Então isso trouxe a segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial foi baseada no uso da eletrônica e já da TI no chão de fábrica. Em resumo, usou-se controlador programável pela primeira vez, né? Mas qual é o impacto do controlador programável? Ora, se no primeiro eu dependia de transmitir a força motriz através de um eixo pelo prédio da fábrica, na segunda eu fazia essa distribuição através de cabos para alimentar motores, porém a lógica era uma lógica praticamente fixa, né? E a minha máquina não tomava decisões praticamente. Eu ainda dependia de alterações físicas, mecânicas, para que a minha máquina tivesse um comportamento diferente, né? O pessoal que é mais antigo, que estudou alguns modelos de máquinas antigas, vai se lembrar do acionamento por câmbio mecânico, né? Então nós temos até hoje ainda funcionando tornos multifuso que trabalham com câmbio mecânico, desde que ele faça sempre a mesma coisa, isso atende bem, né? E com o advento do controlador programável, a minha máquina pôde começar a tomar decisões. No começo, evidentemente, decisões de um nível muito simples, mas possibilitou que essas máquinas, por exemplo, detectassem se a altura do produto que vinha era de 100 milímetros ou de 150 milímetros, e poderia tomar decisões diferentes em relação ao avanço de uma broca para fazer uma furação. Só para citar um exemplo, né? E as tecnologias que foram aparecendo depois do uso da TI e da eletrônica, elas praticamente foram as tecnologias que nós temos presentes até hoje, tá? Então, quando alguém fala, mas a manufatura aditiva, sim, a manufatura aditiva já existia na terceira revolução industrial, tal qual rede de dados ou rede para chão de fábrica, robôs já existiam nessa época. Que mais? Tecnologias de usinagem 5 eixos também já existiam nessa época. Poxa, então qual a diferença? Por que está se chamando quarta revolução industrial? Primeiro, porque nós passamos a fazer uso de um conceito que é os sistemas físicos cibernéticos, né? O nome parece assustador, mas para tranquilizar, é muito mais simples do que parece, né? O conceito de físico cibernético se baseia em quê? Para que um elemento tenha o entendimento pleno, ele existe no mundo físico, ou seja, o meu equipamento está lá, o hardware está lá, mas ele precisa ter uma representação no ambiente virtual, tá? Ou seja, ele precisa ter a representação no ambiente digital, por isso chamado o ciberespaço ou ambiente cibernético, tá? De forma que eu tenha condições de avaliar o que acontece no produto físico através desse ambiente digital e também parametrizar o funcionamento do ambiente físico por meio do ambiente digital. Nós vamos falar um pouco mais adiante. Essa é a grande diferença da quarta revolução industrial, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais dela, aliás, bastante sobre ela.
E outro fator importante é que a quarta revolução industrial é uma revolução que ela está acontecendo, mas ela já foi percebida, ou seja, nós detectamos o momento em que essa revolução começou. Então, diferente das outras, que nós fizemos praticamente uma autópsia, né? Ou seja, já havia se passado, já estava consumado o fato, quando alguém detectou e falou assim, olha, houve um fato histórico lá que representou a primeira, que representou a segunda revolução industrial. Aqui nós estamos dizendo o seguinte, essa revolução começou, nós sabemos que ela está acontecendo, então nós podemos tomar decisões com base no que está acontecendo. Tá? Vamos lá então agora pensando o seguinte, né? Como isso de fato aconteceu e o que eu posso fazer para me adequar a esse novo cenário, né? Primeiro ponto, nós passamos a ter uma série de tecnologias que são chamadas habilitadoras e que estão se conectando com esse ambiente. Nós elencamos aqui por uma questão simplesmente de criar uma referência comum, né? Usamos esse conceito passado pela Boston Consulting Group, que fala em 9 tecnologias habilitadoras. Vocês vão encontrar facilmente conceitos que vão falar de 7, de 11, enfim. Nós decidimos adotar esse porque nós entendemos que dá um maior impacto para as empresas e é o que de fato a gente tem observado. Começando pelo ambiente de simulação, né, chamado aqui de uma das tecnologias habilitadoras. O que significa simulação? Nós já tínhamos a simulação do ponto de vista de processo até, né? Nós conseguimos simular algumas coisas e representar graficamente o que estava acontecendo. A evolução que nós temos agora é que nós conseguimos simular linhas inteiras de produção com a visualização de como essa linha está operando e, além de visualizar como a linha está operando, poder tirar medidas, ou seja, usar indicadores em cima dessa linha, que ainda é virtual, antes mesmo que eu a construa. Isso possibilita uma aceleração nos processos de implementação de linhas de produção muito significativo, né? Na indústria automobilística, hoje já não se compra mais uma nova linha de produção se não tiver sido avaliada e validada através de um gêmeo digital, através, melhor dizendo, de uma simulação do fluxo de materiais, da manutenção e assim por diante. Outra tecnologia habilitadora é a integração de sistemas, né? Nós não vamos ter mais aquele ambiente isolado, por exemplo, onde eu tenho um CLP que controla a máquina e esse CLP está estanque, ele não fala com mais ninguém, né? Na prática, nós vamos ter sempre conexões entre o sistema que comanda a máquina com o sistema que supervisiona as máquinas com outros sistemas de organização. Então, a importância de toda vez que eu vou pensar no equipamento novo, pensar em conectividade, como eu vou conseguir ler dados ou parametrizar esse equipamento que está na minha fábrica, na minha planta. Outra tecnologia, internet das coisas, né? E aqui um parênteses, é internet das coisas industrial, ou seja, aquela internet que é usada não apenas para uso pessoal, mas sim para uso comercial. É uma diferenciação que nós fazemos. Internet das coisas, de forma geral, seria a internet usada para pessoas. A internet industrial é toda aquela que tem aplicação com objetivos comerciais, né? Então, a internet industrial pode ser usada na agricultura, pode ser usada no turismo, em hospitais, escolas, desde que o uso dela tenha uma relação com uma atividade comercial, eu considero a internet industrial ou
Industrial IoT ou ainda IIoT. Cybersecurity, ou seja, segurança cibernética, né? Não dá para imaginar uma empresa instalando sistemas ou até equipamentos simplesmente conectados à rede dela sem que exista um mínimo de cuidado em relação à vulnerabilidade desses equipamentos a uma invasão. Então eu preciso ter principalmente uma política de segurança digital, de segurança cibernética na minha empresa, antes de dar um passo e colocar tudo em rede. Porque se eu fizer isso de forma incauta, de forma não planejada, eu provavelmente vou expor a minha empresa a ataques cibernéticos e isso pode gerar grandes prejuízos, até mesmo comprometer fisicamente a planta muitas vezes. A próxima tecnologia destacada aqui, computação em nuvem, né? Isso é uma tendência, em muitos casos já acontece, né? Acontece para nós no dia a dia. Todos nós que utilizamos um Google Maps, o Waze, na verdade nós já utilizamos computação em nuvem. Porque não é feito no celular o processamento da rota que você determinou, e sim é feito nos servidores em nuvem, e depois o teu celular é usado apenas como uma interface para entrada e saída da informação, ou seja, representar graficamente aquela rota para que você possa seguir. Mas o processamento é na nuvem. Manufatura aditiva. Nós vamos falar praticamente da principal, pode parecer meio exagero, mas não é. Será o principal processo produtivo nos próximos 20 anos. Então, nós não vamos ter tantos itens usinados como temos hoje, não vamos ter tantos itens forjados como temos hoje, e até mesmo estampados. A manufatura aditiva, ela está agregando cada vez mais capacidade em termos de tamanho, em termos de materiais que ela utiliza, o mix de materiais, ou seja, a possibilidade de eu trabalhar com mais de um material no mesmo processo, na mesma fabricação. Isso então vai tornar a manufatura aditiva um dos processos mais competitivos para a indústria. Realidade aumentada, a possibilidade de eu aumentar a capacidade de receber informações que um operador tem, ou que, por exemplo, um mecânico de manutenção tem. Simplesmente olhando para aquela máquina, para aquele equipamento, ele pode receber dados sobre o que como fazer a manutenção, como ajustar, o que tem que diminuir, o que tem que aumentar no ajuste da máquina. Outro item é o Big Data, que é uma tecnologia que o pessoal confunde muito, né? Muita gente acha que se coletar dados ali de um sensor da máquina, ele já vai ter o chamado Big Data. É um engano, porque na verdade o conceito de Big Data é um volume de dados com uma diversidade tão grande, com uma velocidade tão grande, e com aplicabilidade tão grande que eu não tenho ele simplesmente numa máquina, num computador. Eu tenho ele geralmente distribuído na nuvem e ferramentas de análise que vão compilar esses dados orientados a um processo, orientados a um recurso que eu quero, e essa análise, essa avaliação vai fazer com que eu possa otimizar meus processos. Aqui, por último, mas não menos importante, os robôs autônomos, né? Ou seja, a possibilidade de fazer, por exemplo, o transporte de material dentro da minha empresa sem a necessidade de um operador de empilhadeira, um empilhador de um carrinho de transporte. Tá? Se nós observarmos, por incrível que pareça, a agricultura está avançando muito mais rápido nisso até do que a indústria. Já temos tratores autônomos brasileiros, né? Então,
no Brasil a coisa também já está evoluindo com tecnologia própria. Temos fabricantes de robôs que lançaram produtos nessa categoria e já estão com boas aplicações de produto aqui no Brasil. Então nós temos sim o robôs autônomos fazendo parte dessa realidade. E o que eles todos têm de comum? Tem que eles precisam de um ambiente digital preparado para que eles tenham eficácia, né? Eles precisam de estar integrados. Uma das tecnologias de forma isolada não vai resolver o problema. Geralmente nós vamos ter mais de uma, né? Outras duas que alguns consideram tecnologias, o pessoal de TI não considera como tecnologia, considera apenas como uma forma, uma metodologia de programação. Eu, assim, sou mais pragmático, eu concordo com eles, né? Quando eu falo em tecnologias, eu falo em conceitos diferentes do que simplesmente uma metodologia de programação. Blockchain, né? Qual é o benefício que o blockchain vai trazer para toda a cadeia produtiva? Como o próprio nome diz, né, nós estamos falando de uma cadeia de blocos, ou seja, uma cadeia de eventos que são validados a cada passo, e com isso, então, eu tenho certeza de que aquele processo aconteceu da forma correta. O pessoal que conhece o processo automotivo, por exemplo, já ouviu falar em PPAP, né? Ou seja, é a entrega de um produto atendendo determinados requisitos de qualidade e que o processo todo dele foi avaliado, foi validado e está intertravado. O blockchain pode fazer isso para a indústria, ou seja, eu tenho uma peça que eu sei que ela obedeceu determinados critérios de produção e cada uma das etapas foi registrada num computador e esse registro foi validado através da tecnologia de blockchain, ou através dessa metodologia do blockchain. Outra metodologia de programação é a própria inteligência artificial, que vai estar presente sim em todos os ambientes que nós estivermos e praticamente em todas as máquinas. Porque é uma metodologia de programação em que o meu software, ou seja, o programa de computador, ele tem a capacidade, porque ele foi escrito assim, né, o algoritmo está construído assim, de testar vamos dizer, as condições e criar novos parâmetros para uma máquina ou para um processo. Então isso faz com que ele se comporte de forma parecida com o comportamento do ser humano, né? Mas ainda está bem longe disso, só para deixar vocês mais tranquilos, né? E como um colega uma vez falou num congresso, inteligência artificial é muito boa para dar resposta, mas ela é péssima para fazer perguntas, né? Então o ser humano continua sendo o elemento que faz as perguntas. Continuando nessa linha, nós vamos ver o seguinte, que tudo isso, essas tecnologias habilitadoras das quais nós falamos, elas influenciam o ambiente da fábrica. E aqui nós temos o conceito do que seria uma fábrica inteligente, né? Essa fábrica inteligente, basicamente, eu tenho a cadeia de comando, desde o ERP, ou seja, desde a administração da minha empresa até o chão de fábrica, fazendo o fluxo vertical de informações, né? De maneira que eu tenho, então, coletando dados no chão de fábrica, tomando decisões até no nível de gerenciamento. Tenho as máquinas conversando entre si, ou seja, o processo produtivo troca informações entre si, tá? De maneira que uma máquina sabe quais foram os parâmetros que a máquina anterior utilizou e faz os devidos ajustes para ter a melhor desempenho possível nesse contexto de produção que ela está inserido, tá? Quando nós olhamos, então, esse fluxo aqui seria o fluxo horizontal na produção e esse daqui o vertical na gestão. O meu cliente entra com informações do que ele quer comprar ou consumir, né? Pode ser um fabricante de máquinas que entra com uma especificação de um motor elétrico, por exemplo, e isso vai se tornar cada vez mais comum.
Então, para aqueles que pensam que a manufatura vai ser sempre seriada, né? A má notícia é que eu tenho que preparar a minha empresa para ser competitiva produzindo lotes de uma peça. Tá? Por mais que isso possa doer ao ouvido de alguns, né? Principalmente o pessoal de planejamento, eu tenho que estruturar a minha empresa para produzir itens unitários com o mesmo custo e com a mesma velocidade que eu produzo itens seriados. Então, essa informação do meu consumidor, do meu cliente, entra através do e-commerce, vai para o software de gestão da empresa, para o ERP. O ERP comunica-se com o MES, com o sistema de gerenciamento da produção, que se comunica com o SCADA, que é o sistema de gerenciamento das máquinas diretamente, e o SCADA se comunica com os CLPs lá no chão de fábrica. Então nós temos o que eu poderia dizer um cascateamento da informação. Evidente que em cada etapa aqui a informação foi traduzida para que fizesse sentido para o nível posterior, mas houve sim um cascateamento da informação que foi gerada lá pelo meu cliente. Ainda assim, essa informação vai fazer com que a minha empresa, minha fábrica se movimente, né? A partir do momento que eu tenho a minha fábrica em movimento, tenho uma conexão com sistemas de colaboração da manufatura e também com meus fornecedores. Ou seja, a informação que foi originada aqui no meu cliente, ela foi tratada pelos meus processos, foi distribuída para os meus fornecedores e ainda parceiros, fornecedores de serviço especializado têm o conhecimento de como a minha máquina está trabalhando, por isso a importância do ambiente de simulação e do que nós chamamos do ambiente do gêmeo digital nesse ambiente, onde ele está representado aqui minha máquina na nuvem, o meu fornecedor de serviços, que pode ser, por exemplo, um fornecedor de ferramenta de usinagem. Ele tem acesso aos dados das ferramentas de usinagem e do processo de usinagem. Ele tem expertise, ou seja, ele é especialista em determinar os melhores parâmetros para essa usinagem e devolve, então, parâmetros de ajuste das máquinas para ter o melhor rendimento. Da mesma forma, operadores de qualidade, ou seja, empresas especializadas em qualidade de processos, avaliam o meu processo de produção e constantemente me enviam informações para corrigir os parâmetros da minha máquina, isso tudo em tempo real, fazendo com que a minha máquina tenha a melhor eficácia possível, dentro das especificações que foram criadas lá pela engenharia, ou muitas vezes criadas apenas por um software de engenharia que recebeu parâmetros gerados lá pelo cliente. Então, para a gente imaginar esse ciclo todo aqui funcionando, né, é algo... depois nós vamos responder as perguntas, estamos deixando aqui no banco de perguntas, vamos responder a todas elas ali na sequência, tá, pessoal? Eu agradeço até a participação e incentivo vocês a colocarem mais perguntas por aí. Então, é assim, esse ambiente todo que nós vamos ver aqui, ele tem que ser preparado para que ele dê o resultado esperado, né? E lógico, o que nós vamos precisar para fazer com que isso aconteça? Primeiro, soluções mais inteligentes. Tá? Eu preciso pensar os meus equipamentos, as minhas máquinas, de forma mais inteligente. Não tem como eu seguir da forma que eu venho trabalhando para ter o mesmo resultado. Segundo, os equipamentos serão mais eficientes. E não só serão mais eficientes, eu preciso que ele seja mais eficiente para que eu possa assegurar competitividade. Os equipamentos precisam ser mais confiáveis. E nesse ponto nós falamos
equipamentos, não só a máquina como um todo, mas cada componente da máquina. Eu preciso ter a informação correta de qual é a vida útil prevista para aquele equipamento, para que eu possa calcular a vida útil da máquina como um todo, para que eu possa calcular qual seria o ciclo de manutenção da minha máquina, de maneira ativa, que é a chamada manutenção prescritiva, onde eu vou analisando o processo, analisando as condições de uso e, baseado nas condições, eu vou tomando decisões sobre a expectativa de vida dos componentes da máquina, de maneira que eu consiga antecipar alguma ocorrência e, com isso, então, assegurar a disponibilidade dos equipamentos em 100%. Fazer diagnósticos avançados, ou seja, não basta eu saber que está ligado ou que está desligado. Preciso saber como está desempenhando, se existe vibração, se existe calor. Tudo isso passa a ser medido, é possível medir. E o mais importante, eu preciso ter na minha empresa também uma cultura digital. Ou seja, as pessoas têm que ter familiaridade com o ambiente digital. Porque senão eu vou começar a ter problemas do próprio uso da informação, de como ela é gerada. Então eu preciso, pouco a pouco, ir treinando e desmistificando o ambiente digital para o meu chão de fábrica. E quando nós falamos aqui nos paradigmas os novos paradigmas da indústria, né? E falando indústria de forma lato sensu, né? Ou seja, de forma ampla. Indústria que pode ser, como eu falei, transporte, alimentação, pode ser turismo, pode ser a indústria de manufatura, de processo ou até mesmo a agroindústria. Quais são esses paradigmas? Orientação a serviço. Basicamente é o seguinte, no futuro os clientes comprarão a função do seu produto, não comprarão o seu produto. E você vai ter como cobrar pela função que o produto desempenha e com isso então você vai ganhar primeiro mais velocidade para atualizar a sua linha de produtos, porque aquele equipamento continua sendo seu. Então você pode decidir o melhor momento de aplicar a melhor tecnologia nele, porque fazendo isso você melhora o desempenho e com isso você aumenta a sua lucratividade. Coisa que o cliente que compra e instala um equipamento e se torna proprietário do equipamento, ele tenta minimizar, porque ele não quer ter investimento. Ele tenta evitar o investimento necessário para fazer uma mudança. Outro paradigma, rastreabilidade de ponta a ponta, não só no processo produtivo, mas imagine todo o ciclo de vida do produto. Eu quero desde a hora que o cliente especifica até a hora que esse produto vai para descarte, que ele vai ser reciclado, vai ser reutilizado de alguma maneira. Toda essa vida do produto deveria ser rastreável. E hoje a tecnologia já está disponível para isso. A modularidade na produção. A minha produção, uma vez que ela vai ter que se adaptar para produzir itens diferentes de forma sequencial, eu preciso ter modularidade para ativar e desativar módulos da minha produção. Virtualização, a possibilidade de simular todo esse ambiente, não só o ambiente como um todo, mas cada componente que participa desse ambiente. Operar em tempo real, uma vez que eu tenha tudo conectado, eu consigo ter os dados e saber como está a produção a cada instante, como está o funcionamento de um equipamento a cada instante. E quando a gente diz funcionamento, não só se ele está operando, qual o ritmo que ele está operando, mas também como está a saúde dele. Se os mancais principais têm vibração, têm calor, se uma ferramenta está vibrando, está muito quente, tudo isso hoje é possível medir e transmitir essa informação associada ao gêmeo digital da máquina do equipamento. A mobilidade, uma vez que essa informação esteja disponível em nuvem, eu posso transmiti-la para qualquer equipamento habilitado
evidentemente respeitando as condições de tem que fazer sentido para o usuário aquela informação. Então é ter a informação necessária para a pessoa correta, no momento correto. A descentralização, passo a passo, a tomada de decisão dos equipamentos passa para um nível mais baixo. Ou seja, hoje nós já temos motores que têm integrado nele toda a parte de potência e comunicação. Então eu não vou controlar esse motor através de um centro de controle de motores. Eu vou controlar esse motor pela rede. Eu vou dar um comando para ele. Eu não vou mais ligar e desligar a energia dele ou dosar a potência fornecida. E isso vai acontecer ao nível do menor componente que vocês imaginarem, tá? A ponto de, no futuro, nós termos até mesmo uma ferramenta de usinagem inteligente que vai enviar informações para a máquina e a máquina vai tomar decisões em função da informação que ela recebe. A manutenção prescritiva, eu comentei rapidamente o que é. É basicamente, eu associo a coleta de dados das condições de funcionamento da máquina, avalio isso frente ao que eu tenho de informação dos meus componentes, tipicamente aqui, a informação de confiabilidade do B10D de cada componente, e com isso eu consigo antecipar possíveis paradas, saber que tais componentes estão em risco ou não, para que eu possa prescrever ações de manutenção no momento que melhor convém, e não quando a máquina quebra. Aqui nós temos uma visão do que seria isso, né? A evolução da manutenção, ela sai da manutenção descritiva, que acontecia quando eu tinha uma quebra do equipamento e simplesmente sabia o que aconteceu, evoluiu para a diagnóstica, que entende o porquê que aconteceu, avançou para a preditiva, onde eu, baseado nos elementos críticos do equipamento, nas condições previstas de uso, eu consigo ver o que vai acontecer, e mais recentemente, a prescritiva, onde eu tenho isso acontecendo em tempo real, ou seja, é como se eu calculasse continuamente a manutenção preditiva e sinalizasse quais seriam os potenciais de falha, ou seja, como e quando um equipamento tende a falhar. É evidente isso suportado já hoje por software de inteligência artificial que faz análise específica para manutenção. Agora, avançando um pouco mais aqui, para a gente entender esses impactos e a importância da gente levar isso para o dia a dia da empresa. A estimativa anual de redução de custo, né, ou seja, o quanto nós poderíamos economizar no Brasil, a indústria como um todo, algo em torno de 73 bilhões de reais se as empresas utilizassem os conceitos de indústria 4.0. Onde seria economizado isso? Primeiro, com a aplicação de tecnologias habilitadoras, 32 bilhões. Aumento da disponibilidade de máquinas, 34 bilhões. Esse é o recorde, né? E redução dos gastos em energia, 7 bilhões. Veja o impacto da aplicação desses, não só das tecnologias, mas dos conceitos da indústria 4.0, podem trazer para todo o ambiente industrial, com base nessa pesquisa da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que ela fez em 2017, ou seja, já estamos 5 anos à frente, devemos ter jogado por ano 70 bilhões no lixo, né? Como que a gente faz, então, para entender os requisitos da produção do futuro? Eu costumo usar um exemplo que é meio chocante, mas é mais fácil de a gente entender, né? Pensa o seguinte, se eu vou pensar na minha produção do futuro, eu preciso entender quais são os requisitos, que é justamente isso que nós estamos falando, entender as tendências e entender a tendência de produto, por uma questão bem simples, né? Imagina que você tem uma fábrica, vai automatizar essa fábrica ela faz peças de alumínio e de Zamac, tá? Então você compra a melhor injetora de Zamac conectada em rede, você compra centros de usinagem 5 eixos, todos conectados em rede, máquinas que fazem medição sem contato conectadas em rede, e aí o seu produto é um carburador.
que você acha que vai acontecer? Né? É um produto, não que não exista mais carburador, mas ele não existe na mesma escala comercial que existia antes. Né? Isso faz com que todo esse investimento que você fez em tecnologia simplesmente vá para o lixo, porque a sua empresa não vai ser competitiva fornecendo para a montadora carburadores. Ela teria que fornecer outra coisa, a injeção eletrônica. Então é isso que a gente pede para que todo mundo analise, né? Se você não consegue ter a visão muito clara do seu produto, então você tem que entender se o cliente do seu produto atua no mercado em que essa transformação está acontecendo. Ah, não, meu cliente eu forneço para uma fábrica de bicicleta. Eu forneço lá, ele faz usinagem nos corpos da bicicleta, ele faz usina peças de bicicleta, ou faz montagem de componentes da bicicleta. Legal. A bicicleta no futuro vai ser a mesma? Será que não vai ser toda elétrica? Será que não vai ser diferente? Será que teu cliente não vai ter que fabricar outra coisa? Então, se você não fizer essa pergunta, não adianta você investir em tecnologia, porque você provavelmente vai jogar dinheiro fora. E para a gente conseguir, então, identificando essa realidade que o cliente vai ter, né, baseado naquelas tecnologias que nós vimos, nós percebemos que as máquinas elas vão ter que pensar em segurança. Então, uma máquina nova, aqui no Brasil existe até regulamentação específica, né? Mas aqui nós estamos falando de segurança de uma forma ampla, não só atender a NR12, mas também atender a requisitos de falha segura, atender requisitos de segurança cibernética e assim por diante. Preciso pensar em flexibilidade, porque eu vou precisar produzir peças diferentes, uma na sequência da outra. Produtividade. Se eu tiver que parar a máquina, fazer setup, voltar, ou se eu tiver quebras inesperadas, ou mesmo paradas inesperadas, eu não consigo ser competitivo. Vou precisar de conectividade, porque eu vou ter que coletar dados e exportar dados o tempo todo. Minha máquina vai ter que ter eficiência energética, ou seja, ela tem que produzir usando o mínimo de energia necessário e não desperdiçando energia. E vai ter que estar apta para integrar os componentes, os sistemas, ou seja, ela vai ter que se comunicar com vários equipamentos diferentes. Aqui vamos ver um exemplo de como pode-se ter um sistema flexível para montagem, né? Essa linha VLOC que nós vemos aqui, ela se baseia justamente nesse conceito. Setups e trocas rápidas quando for necessário. Existem processos que eu não consigo fazer o setup totalmente automático, mas eu tenho que fazê-lo com o menor tempo possível. Então, usando esse conceito do VLOC, eu solto 2 parafusos e já consigo remover isso e montar na mesma posição com precisão quando eu necessitar. Então também alinha isso daqui com o conceito de produção modular, com modularidade do processo produtivo. Outro item, ganho de produtividade. Né? Para se ter uma ideia, o ganho de produtividade, usando os conceitos da indústria 4.0, podem chegar a 40%. Ou seja, a cada 10 dias eu ganho 4. É muita coisa. Tá? Dá para a gente sentir isso no resultado da empresa rapidamente. E como que eu ganho aumento de produtividade? Por exemplo, ganhando com a confiabilidade dos equipamentos. Equipamentos que tenham lá muito claramente declarado, né, qual é o B10D do equipamento, ou seja, qual a vida útil prevista do equipamento. Com esse dado eu consigo fazer cálculos que vão me determinar a disponibilidade do equipamento. Com isso eu consigo fazer uma melhor gestão da minha produtividade da fábrica, porque eu vou programar os meus pontos de manutenção de forma muito mais precisa. Daí todos os equipamentos são
criados já nesse conceito dentro da linha da Metalwork. Conectividade é quase que indispensável, né? Mostrar essa figura aqui. Eu vou precisar de tudo isso se comunicando. Lembrando que a comunicação dos sistemas de gestão, do MES, do SCADA e do próprio CLP, isso praticamente é um consenso já. Mas acontece que a parte mais significativa está aqui, né? Foi representado aqui como um iceberg com a parte maior oculta, que são justamente os dispositivos de campo. São sensores, atuadores, chaves fim de curso, que estão presentes no ambiente industrial e hoje eles não têm muitas formas de fazer a coleta de dados. Às vezes você até tem ferramentas para conectar, mas não para fazer a coleta de dados. Esse é um exemplo de um equipamento que você pode conectar nas entradas e saídas dele diversos equipamentos diferentes, sensores, outras válvulas, comandos para motores e assim por diante, com a seguinte vantagem: o software dele, que faz a gestão do equipamento, ele já tem um sistema de análise que coleta informações de tempo que o equipamento ficou desligado, tempo que ele ficou desligado, a frequência de uso daquela entrada ou daquela saída. E esses dados podem ser lidos na base de registros dele para que você possa usar um software de manutenção diretamente, né? Então ele faz a ponte entre os elementos do chão de fábrica, por mais discretos que sejam, com redes mais avançadas ou redes de chão de fábrica ou até mesmo com Ethernet, com redes de computadores, né? E aqui, através do IO-Link, você ainda pode expandir para fazer coleta dessas informações de outros módulos mais remotos, né? Então você pode utilizar ele até como um gateway entre diferentes redes. Eficiência energética, também a perspectiva de reduzir em 10% o consumo total de energia da indústria, se nós usarmos os conceitos, e principalmente se nós trabalharmos com equipamentos que não deem, no caso da energia pneumática, que não proporcionem vazamento, né? Se vocês pesquisarem, um dos grandes vilões do consumo de energia na indústria, exceto as indústrias que trabalham tipicamente com aquecimento e processos assim, o ar comprimido é um dos grandes consumidores. Então eu preciso assegurar que eu não estou jogando ele fora porque uma conexão ela não tem uma tecnologia que prevê vazamento, né? Que estanca bem o vazamento. Muitas no mercado que são extremamente baratas comprometem também significativamente a qualidade da rede de ar comprimido e proporcionam vazamentos. A integração de sistemas, como eu havia mencionado, esse elemento que é o EB80, que é um terminal de válvulas, ele pode ler sinais discretos e fazer a conexão com uma rede mais avançada, e essa rede mais avançada ainda pode ter um gateway e colocar todos os dados em nuvem. Na última feira, na FEIMEC, nós apresentamos lá uma linha de montagem de válvulas, né, integrada, que fazia exatamente isso. Os dados daqueles equipamentos que estavam conectados no EB80 eram lidos remotamente e nós tínhamos empresas fazendo demonstração de várias coisas, como análise de manutenção prescritiva, de produtividade e assim por diante, com base nesses dados. A segurança e a confiabilidade, nós vamos falar aqui, além das válvulas de segurança, né, que são fornecidas, que hoje fazem parte do ambiente de uma automação pneumática, mas principalmente da confiabilidade. Nós temos exemplos de empresas que simplesmente omitem a informação B10D, ou seja, o índice de confiabilidade, porque ela sabe que se ela expor, ela vai estar desfavorecida em termos de concorrência.
mas é um item extremamente necessário para quem planeja. Só como exemplo, nós pesquisamos aí no mercado um concorrente que tem uma válvula dessas, é uma válvula de segurança para alimentação, e essa válvula dele tem um índice de confiabilidade 40 vezes menor. O que significa isso? Se você vai demorar 40.000 horas para fazer a substituição dessa válvula da Metalwork, na válvula dele você vai ter que fazer a troca a cada 1.000 horas. Isso é extremamente relevante para a manutenção e para o custo de operação dos equipamentos. E para finalizar, um lembrete, né? Tudo isso que nós falamos já está disponível na nossa linha de soluções. Tá? Então, assim, a Metalwork já projeta cada produto, cada equipamento, pensando nas tecnologias ou pensando nas necessidades da indústria 4.0. Isso faz com que, a hora que você especifica um dos produtos da Metalwork, você já está especificando um equipamento que alguém teve a preocupação de posicioná-lo para esse ambiente de competição da indústria 4.0. Finalizo aqui a apresentação agradecendo a participação e vamos lá agora responder as perguntas que foram enviadas pelo nosso chat. Eu vou, deixa eu ver aqui, interromper o compartilhamento para que a gente possa ler o chat. Não sei se o professor Rui chegou a já ver cada um deles, mas vamos lá. Deixa eu ver as primeiras perguntas aqui. Temos uma pergunta do Eduardo. Paulo, quanto à manufatura aditiva, você comentou sobre ela vai ser o principal método de fabricação. Existe perspectiva desse processo superar com vantagem econômica de escala processos convencionais da produção em massa? Eduardo, sim, tá? Existem perspectivas para isso, tá? Hoje já são criadas máquinas de manufatura aditiva para, eu não vou dizer que sejam processos seriados, tá? Seria uma produção extremamente volumosa de itens diferentes. Olha que interessante. Quem tiver curiosidade, eu não inseri nas apresentações aqui os vídeos que explicam as tecnologias, mas pesquisem Metaljet da HP. A HP tem uma linha de impressoras de manufatura aditiva para metais para escala de produção. E a indústria automobilística começou a adotar esse tipo de tecnologia. Estou mencionando o HP, mas os outros fabricantes também já entraram nesse ritmo. Tá? Outra tecnologia interessante, Eduardo, é a manufatura aditiva acoplada a centros de usinagem. Nós já temos ferramentas para centros de usinagem que, na verdade, são ferramentas de manufatura aditiva. Então, nesse momento, eu tenho a vantagem de adicionar um material com pequeno sobremetal e fazer a usinagem para assegurar as tolerâncias que só um processo de usinagem, no momento, conseguem assegurar. Então, sim, a resposta é essa. Existe essa perspectiva dele se tornar economicamente mais interessante do que o processo convencional. O Renan, né, ele comenta, o palestrante da semana passada falou sobre indústria 5.0, onde temos personalização para o usuário final como um ponto importante e tal. Você acha que a manufatura aditiva irá acelerar o processo da indústria 5.0? E o quanto a indústria ainda tem que evoluir para se aplicar essa manufatura personalizada? Então, aqui tem um ponto, né? Quando nós falamos em indústria 5.0, na verdade é uma discussão que começou no Japão, onde a preocupação lá ela é focada no ser humano, tá? Onde eles concluíram o seguinte, que com a aplicação dos conceitos da indústria 4.0, nós vamos ter, de um lado,
o ser humano sendo assistido de forma tão completa que o ser humano vai ganhar um suporte adicional para viver, tá? Então vai melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, principalmente as pessoas com mais idade, que lá é o problema que eles vão enfrentar, né? Por outro lado, dentro da indústria, os operários eles vão passar a ser muito mais suportados, não só com informação, mas como exoesqueletos, realidade aumentada e assim por diante. Isso vai trazer uma nova dinâmica para a indústria, e o operador passa a ser o que eles chamam, né, de smart operator, né, ou seja, um operador mais inteligente também. Então tudo isso combinado é que vai caracterizar a indústria 5.0. A personalização, ela é uma característica já da indústria 4.0. Então a indústria 4.0, uma das características que tem é exatamente essa, da possibilidade de personalização de cada item vendido. Tá? Já está acontecendo. Tá? Por exemplo, a Adidas já fabrica um tênis com a medida do seu pé para corrigir a sua pisada, porque você vai numa loja, pisa num tapete, esse tapete não só avalia a posição do seu pé em relação à pisada, mas também mede o seu pé, permite que você personalize o acabamento externo, detalhes de padrão, de cores, essas coisas, e te envia para casa no dia seguinte. Então, esse é um nível de personalização da indústria 4.0. Né? A próxima pergunta: vendo esses novos paradigmas industriais, qual seria o profissional adequado para fazer essa adequação? Quais seriam as hard skills mais solicitadas? Boa pergunta, Vitor. Essa, vamos dizer assim, é aquela pergunta ouro para o pessoal acadêmico, né? O que acontece? Primeiro coisa que a gente vê, falando em hard skills, né? Ou seja, coisas que podem ser aprendidas na escola, né? Com certeza, ciência de dados, analytics, isso vai fazer parte do currículo. Não adianta eu formar um engenheiro de produção se esse engenheiro de produção não souber nada sobre análise de dados. Sobre, principalmente, né, análise de valor. Ele olhar para um processo e saber quais dados têm valor, quais dados têm menos valor. Para que ele possa saber como combinar os dados e ter aí uma solução mais eficaz para a produção. Então, só para citar dois, né? Análise de dados. Então, o cara vai ter que ser muito mais analítico do que é hoje. Tá? Se a gente falar em soft skills, né? Ele vai ter que ser multidisciplinar, saber se comunicar não só com pessoas, mas com máquinas, né? E aceitar a inovação como sendo uma constante. Quais são os desafios? O Luiz Carlos de Abreu mandou aqui, ó. Quais são os desafios da orientação a serviços no Brasil? Ufa, boa pergunta, viu, Luiz? Primeira coisa que nós temos aqui como desafio no Brasil, né? Legislação. Tá? A nossa legislação, não só no Brasil, boa parte dos países é assim, mas vamos falar do nosso caso, né? Nós precisamos que a legislação se adapte muito mais rapidamente ao mercado do que ela faz hoje. Tá? Por exemplo, se eu sou uma empresa que fabrica produtos químicos e dentro das margens, evidentemente, de segurança que eu sei tecnicamente, eu queira dar para o meu cliente a possibilidade de ajustar aquilo que ele precisa, quer seja em fragrância, quer seja em, sei lá, astringência, alguma coisa assim, hoje eu não posso fazer, porque eu teria que gerar um novo registro na Anvisa, e esse registro demora no mínimo 6 meses para acontecer, então eu fico travado por esse motivo. Então, o primeiro desafio, eu diria, é que essa realidade tem que ser entendida lá pelos legisladores para que a nossa legislação acompanhe a necessidade de mercado. Tá? Outra dificuldade é que ainda em muitos casos o brasileiro não consegue avaliar um conceito chamado TCO, Total Cost of Ownership, ou custo total de propriedade. O que significa isso? Olha, quando eu
compro um compressor, na verdade, eu tenho vários custos associados ao compressor. Não é simplesmente a quantidade de watts que ele consome para gerar comprimido. Manutenção do filtro, espaço que ele ocupa, depreciação, área que ele ocupa, eu já comentei, mas o ruído que ele gera, por exemplo. Tudo isso deveria ser apontado, deveria ser custeado para que eu conseguisse saber o custo do ar comprimido, né? Então, uma empresa que quer transformar a venda de um compressor numa venda de serviço de ar comprimido, ela vai precisar mostrar para o empresário, para quem está tomando a decisão, qual é esse custo. Por isso, uma sugestão para vocês, né, é se aproximarem cada vez mais do conceito de TCO, Total Cost of Ownership, né? Se alguém pesquisar na internet, tem bastante literatura sobre isso, tá? Aplicação de tecnologias habilitadoras. Primeiro, aqui o Luiz Carlos que passou, né? Luiz, o primeiro ponto que eu entendo é o seguinte: tecnologia é meio, né? E eu tenho insistido isso com as empresas para qual a gente trabalha, faz a consultoria. Se você pensar em adquirir tecnologia para entrar nesse padrão de indústria 4.0, você está cometendo um grande erro, né? Por quê? Porque você não sabe sequer se o seu produto vai continuar seguindo a mesma direção. Então, ótimo, comprei o centro de usinagem de 5 eixos lá para fazer usinagem do corpo do carburador, né? Eu tenho que entender melhor como vai ser o meu processo, né? Aquele gráfico que eu mostrei das etapas, tendência de produto, tendência da manufatura, para que eu consiga chegar. Então, eu preciso entender melhor isso. Eu sei que o Rui, eu estou aqui vendo as perguntas e tentando responder o mais rápido. Agradeço a paciência de vocês aí, viu? Não, que é isso. A gente que agradece a tua paciência, Paulo. Imagina, Tem bastante prazer. perguntas aí para você responder ali. Não, vamos respondendo. Assim, quanto mais perguntas, melhor, porque a gente tenta esclarecer o máximo possível. Aqui o Rui perguntando, né? Quando você diz que a utilização de tecnologias da quarta revolução poderia economizar 74 bilhões de reais, baseado em que surgiu esse número? Foi uma pesquisa realizada pela ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que foi pesquisar processos industriais de vários segmentos diferentes e avaliar quanto as tecnologias habilitadoras aportariam de eficiência, redução de desperdício, redução do consumo de energia para aquele processo específico. Evidente que isso é baseado numa amostra, né, numa média, mas pelos dados que eles têm da indústria, eles conseguiram fazer uma compilação que dá essa grandeza, né? Então é um número que realmente assusta a gente, porque é um dinheiro significativo para se jogar fora todo ano, né? O Renan, acredito que um ponto importante dessa economia vem da impressão 3D. Um exemplo é a Volkswagen Auto Europa economizou 91% de custos de desenvolvimento de ferramentas e reduziu seu tempo de desenvolvimento em 95% com a impressão 3D. Payback em 2 meses. E tem aqui o link para aquele, como eu digo, né, para os que não são crentes, né? Para quem quiser tirar a prova, veja aqui. É isso mesmo, Renan. A manufatura aditiva, quando olhada com essa ótica que a Volkswagen utilizou, que é o do custo total do processo, ela traz sim essa redução, que assusta, viu? Porque você vê um componente sendo disponibilizado muito rápido, o payback acontecendo em 2 meses, coisa que um ferramental normal você amortiza em anos, né? Então, muitas das ferramentas de injeção, né? E confesso para vocês aqui que eu tomei um susto um dia desses, porque a minha cabeça, por mais que a gente tenta acompanhar a evolução, ainda tem lá o nosso ranço de processos convencionais. E eu comentei que peças estampadas talvez não fosse o caso, né?
e aí eu descobri que também estão sendo feitas. E esse especialista ele me mostrou proteções da máquina que, ao invés de serem feitas num processo convencional, foram feitas com manufatura aditiva. E aí eu realmente tive que mudar meu paradigma também. Eu falei, nossa, é muito mais amplo do que se imagina. Para vocês terem uma ideia, existem empresas que se especializaram em fabricar tanques, vasos de pressão com manufatura aditiva. Tanques que têm 3 metros de altura, fabricadas com manufatura aditiva. Então, é uma tecnologia que vale a pena monitorar, porque a empresa que fizer isso e conseguir saber o momento exato de utilizar, ela vai ter uma vantagem competitiva, né? Yuri Garrido, né? Acredito que a dificuldade para coletar os dados no campo se dá pelo custo dos sensores. A empresa não consegue entregar um sensor para o cliente sem cobrar por isso. Será que é a falta de visão das empresas ou dos sensores ainda com custo menor? Yuri, essa questão é muito boa e tem o seguinte, né? O primeiro ponto, se eu não souber o que fazer com o dado, ou seja, não souber quanto vale aquele dado, vai ser muito difícil justificar um sensor inteligente. Por quê? Porque ele vai custar muito mais caro que um sensor normal. Isso é fato. Outro fator é que coletar o dado no chão de fábrica, hoje eu consigo fazer como aquele exemplo que eu mostrei do EB80, lá daquele terminal de válvulas. Você pode ter um sensor convencional ligado no equipamento que tem essa inteligência. Então o sensor continua custando pouco e leva a informação, aquele equipamento é especializado em coletar esse tipo de informação, fazendo com que viabilize conectar mais sensores da máquina para fazer a coleta de dados. Aqui o Ederson Aparecido pergunta qual seria a linguagem de programação usada no software do EB80. Na verdade, o EB80 ele é um terminal de válvulas que ele vai coletar informações e vai poder ter as informações acessadas, por exemplo, via Ethercat, ou seja, via uma rede que vai acessar os dados que estão nele. Ele não é um controlador programável, ou seja, um equipamento que faz a lógica de programação, a lógica da máquina, ter travamento e tal, é que vai ser responsável pela programação. Então você simplesmente vai acessar os registros onde estão as informações de cada entrada e cada saída. Tá? Então não há que se falar nesse momento exatamente numa linguagem de programação do próprio EB80. E sim de diversos protocolos de comunicação que ele pode ter, né? O Delano, ele está dizendo o seguinte: Paulo, acredita que a manufatura aditiva vai conseguir trazer valores mais baixos para que ela seja inserida como um processo produtivo, pensando em peças metálicas que possuem um alto custo atualmente? Com certeza, tá? Delano, nesse caso, existem já previsões bastante fundamentadas de que a manufatura aditiva ela vai ser a tecnologia mais utilizada no processo de obtenção de componentes de máquinas e, em casos específicos, ela vai ser combinada como, por exemplo, usinagem em um centro de usinagem ou de torneamento. Existem vídeos que, se vocês tiverem interesse, através do professor Rui eu posso estar enviando, em que você pode ver ferramentas desse tipo sendo utilizadas, construindo peças teoricamente impossíveis nos processos convencionais, mas que com a combinação de manufatura aditiva e centros de usinagem de 5 eixos, elas se tornaram não só possíveis, como muito mais baratas. Um exemplo que tem no vídeo que eu posso disponibilizar, a redução do tempo foi de 20 vezes. Ou seja, enquanto um processo levou 180 horas, né, esse outro processo levou 8 horas.
ou 9 horas. Então, a diferença é gritante. Quando eu analiso o custo total da manufatura aditiva acaba se tornando muito mais barato. Até esse exemplo que foi citado aqui atrás da Volkswagen é um exemplo de como isso acontece, né? A outra pergunta do Vitor José Garcia. Há mão de obra suficiente para suprir a demanda desses Smart Operators? Hoje não. Nós precisamos formar essa mão de obra, né? Daí a importância de cada empresa, cada entidade de ensino, universidades ou até mesmo as redes como o Senai, elas se conscientizarem desse novo perfil profissional e, com base nisso, terem currículos adequados para formar esse novo profissional. Mas se nós fôssemos demandar imediatamente desses profissionais, nós não teríamos profissional suficiente no mercado para isso, tá? O Matheus Gabriel, ele pergunta, visto que blockchain está sendo usada integrada cada vez mais nas indústrias, o programador de blockchain pode ser incluído como uma das áreas promissoras daqui para frente? Com certeza, tá? Na verdade, você vai ter cada vez mais processos sendo suportados com blockchain, né? Por exemplo, se eu quero fazer um fornecimento de uma peça para a indústria automobilística, vai fazer todo sentido eu utilizar blockchain. Se eu quero analisar um processo de garantia de uma máquina, também. Então vai ter cada vez mais espaço, sim, tá? O João Pedro pergunta, o custo das peças que serão feitas como lote único não seria muito maior que as feitas de forma seriada? Assim como para criar uma planta de fábrica totalmente modular não seria com custo maior para a empresa? É justamente esse o ponto que faz com que aconteça a quarta revolução, viu, João? A partir do momento que eu desenvolva o meu processo, que eu projete o meu processo, o meu produto, seguindo esse conceito, na verdade, eu falo em ter o custo marginal tendendo a zero. Ou seja, cada peça diferente uma da outra, ela custa o mesmo que custaria uma peça seriada. Porque o meu processo, ele deixa de ser simplesmente flexível e passa a ser um processo adaptativo. Um processo que reconhece no produto quais são as necessidades daquele produto para que ele faça os devidos ajustes. Ou seja, eu tenho o preset da máquina sendo feito continuamente, de forma automática, a partir da leitura dos dados do próprio produto. E o Renato, aqui na última questão, qual tipo de manufatura aditiva você acha mais promissora para a indústria? Filamentos, resina, sinterização? Boa pergunta, depende de qual é o produto que você vai precisar criar com o processo de manufatura. Eu diria que cada um dos processos de manufatura aditiva tem os seus prós e contras. Então, por exemplo, se eu vou fabricar pequenos componentes mecânicos de uma máquina, como engrenagens, pequenos calços, acionamentos, coisas assim, muito provavelmente o mais promissor vai ser a sinterização, essa linha que eu citei como exemplo da HP, em que ela funciona quase como se fosse uma impressora jato de tinta, só que na verdade ela faz deposição de um material aglutinante que depois entra num forno e faz a sinterização. Então, diria que seria esse. Por outro lado, se eu estiver falando em superfícies que tendem a ser chapas ou algo semelhante a chapas mais finas, né, o uso de filamentos vai ser o mais utilizado, tá? E até mesmo, se for o caso, resina para peças plásticas, depende do caso, né? Existem máquinas hoje para resina que elas têm um tempo de processamento extremamente rápido, tá? Nós estamos falando, por exemplo, uma peça com 300 milímetros de altura e um diâmetro
entre 150 e 200 milímetros, um processo que leva 30 segundos para compor a peça inteira. Tá? Isso com base em resina. Então é muito difícil dizer qual é o processo que vai ser o mais demandado, vai depender muito do segmento. Tá? Por exemplo, esse de resina para o segmento de eletroeletrônicos, que vai desenvolver um celular sob medida, que vai desenvolver de repente um aparelho odontológico, né, para esses equipamentos que o dentista utiliza. De repente você faz um equipamento desse com as medidas ergonômicas exatas para a mão do dentista. Então isso é um nível de personalização que vai ser demandado. E num processo desse, muito provavelmente, o processo de resina seria o mais adequado. Eu não sei se o pessoal fez uma visualização clara, né? Imagina que o cliente ele toma as medidas que ele precisa, ele pega essas medidas, passa para um configurador que está no site da empresa fornecedora, e isso vai direto para a máquina que vai usinar, que vai fazer, até eu fui pego agora, que vai fazer a manufatura aditiva. Então, o processo se passa todo automaticamente. Né? Isso vai fazer com que os custos intermediários praticamente desapareçam. Por isso a manufatura aditiva vai ser tão competitiva ou até mais do que o processo convencional. Perguntas, se alguém quiser entrar ao vivo aí, fique à vontade. Estamos aqui à disposição, aliás, é um prazer poder interagir com vocês. Paulo, eu acho que uma pergunta que eu tinha colocado lá no comecinho acabou ficando perdida ali, mas Tá. Você que trabalha, que tem uma grande experiência na área pneumática, como é que você vê essa tendência agora com a indústria 4.0 de os componentes se tornarem cada vez mais ciberfísicos e os componentes atuadores pneumáticos, por exemplo, ele tem pouca interface, vamos dizer, eletrônica, né? Ele só consegue comandar e verificar se ele está avançado ou recuado. Você acha que a pneumática vai sendo cada vez mais substituída por atuadores elétricos? Porque, por exemplo, a Festo, várias outras empresas ali, a gente vê que está entrando com bastante produtos na linha eletromecânica, né? Sim. Eixos elétricos, atuadores elétricos, né? Então, como é que você vê isso aí? Bom, a própria Metalwork tem a sua linha de eixos elétricos, tá? Sim. É assim. Uhum. Todo fabricante de pneumático, ele acende, como a gente diz, uma vela para Deus e uma para o diabo, né? Ele aposta na linha pneumática e aposta na linha elétrica. Sendo que alguns estudos que foram feitos, né, concluíram o seguinte: dependendo da aplicação, a pneumática ainda é mais eficiente em termos energéticos do que o acionamento elétrico. Por exemplo, todas as aplicações de sujeição, onde eu tenho que manter a força de acionamento, elas tendem a ser mais econômicas com a pneumática. Sistemas que têm uma dinâmica, né, ou seja, movimentos muito rápidos e com carga, a pneumática também se torna mais econômica. Por isso, então, nenhuma das empresas fabricantes de pneumática descartou totalmente a continuidade de atuadores pneumáticos. Isso é só para a gente entender o porquê que eles não desistem, né? Outra coisa, todas as empresas também estão já desenvolvendo atuadores físicos cibernéticos. O que significa isso? Atuadores que têm na sua construção a integração de sensores. Para quê? Para medir pressão e posição do êmbolo integrados ao próprio cabeçote do atuador. Tá? Então, sim, existem produtos. No momento, são tecnologias que são caras ainda, não faria sentido, né? Mas que estão sendo aprimoradas. Eu te asseguro que todos os fabricantes, pelo menos as empresas mais preparadas, né, já trabalham com essas possibilidades de integrar componentes, inclusive de comunicação,
nos seus atuadores, nas suas válvulas, tá? Então nós vamos sim ver alguns componentes físicos cibernéticos da linha pneumática, tá? Não apareceram no mercado ainda hoje, porque eu diria que ainda são tecnologia nova que se tornaria cara para uma aplicação convencional. Uhum. Tá certo. Mas respondendo mais objetivamente, sim, existirão elementos cyberfísicos no mundo da pneumática também. Já existem, na verdade já existem, né? Agora, digo, eles vão chegar no nível mais baixo lá de um atuador de duplação, por exemplo, ser conectado diretamente numa rede. Perfeito. Perguntas? Fiquem à vontade. Se, assim, eu tenho a disponibilidade para responder o que vocês... curiosidades, de repente, né? Ou até mesmo algum questionamento. Falar assim, ó, não entendi bem esse ponto, não concordo muito com esse ponto. Não, isso que eu falo aqui não é uma verdade absoluta, é para a gente discutir, né? Alguém mais tem pergunta? Perfeito. Bom, Paulo, a gente, em nome da universidade, do todo o pessoal que está participando aí, a gente agradece a tua disponibilidade, né, de trazer todo esse conhecimento e discutir com a gente ali, e ensinar a gente um pouquinho mais sobre o Indústria 4.0. Ah, o professor Daniel ali, ele é coordenador do curso de especialização em Indústria 4.0. Legal. Não, Fica à vontade, Daniel. Bom, primeiramente, boa noite a todos aí, né? Boa noite, Daniel. É só para fazer um elogio. Achei a palestra, assim, formidável, tá? De grande nível técnico, conhecimento do Paulo, não conhecia, né, Paulo? Prazer. Parabenizá-lo aí, fantástica a sua apresentação, viu? Obrigado, professor. Gostei muito. Assim, e já aproveitando sua fala, Daniel, me coloco à disposição aí, viu, Rui, e outros professores, né? Caso queiram fazer de repente, alguma palestra específica dentro da disciplina, né? Vamos conversar, a gente faz uma inserção aí para que vocês levem um pouco mais às vezes até uma visão diferente, né, para os alunos, com o nosso objetivo é difundir o máximo esses conceitos, né? A gente preza muito para que o conceito mais puro possível chegue para o mundo industrial, porque o Brasil precisa disso, né? Uhum. Você está em São Paulo, né, Paulo? Sim, estou em São Paulo. Mas a nossa instituição fica em Curitiba, né? Na verdade, no Paraná. A gente tem vários campos no Paraná. Sim. Mas o professor Luiz sempre salienta que nós também, como instituição de ensino, a gente está bastante aberto também para parcerias com as empresas privadas, como Metalwork, né? Então, isso, a gente tem ambientes para poder fazer parcerias ali, né? Laboratórios, auditórios, né? O Luiz pode até falar um pouquinho mais sobre isso aí. Eu de antemão já digo, né, que é interesse da Metalwork fazer, por exemplo, uma apresentação, se vocês tiverem uma semana de engenharia, né, fazer uma apresentação presencial aí com vocês, na linha dessa que foi apresentada hoje, ou de repente ajustar o tema para algo que seja o tema que norteia a semana de tecnologia ou a semana de engenharia de vocês, para que a gente possa, lógico, também expor um pouco do que a gente faz, mas principalmente ajudá-los na difusão do conhecimento. Até aproveitando a deixa, já que o Rui citou meu nome, muito boa a tua apresentação, eu concordo aí com o Balieiro. Obrigado. Falou que foi muito boa, muito instigante, eu queria a tua apresentação, muita coisa para pensar a respeito, né? Sem dúvida. Eu estava, por exemplo, lá, aquela questão lá da orientação a serviços. Eu acho que só isso aí é que eu não vou dar corda aí, porque senão eu fico uma hora só
perguntando, tirando. E essa pergunta? Não, porque é que questão da orientação a serviços, ela tem um desafio muito grande no meio industrial, quando você pensa o próprio custo Brasil, os problemas nossos logísticos, de integração nacional, né? O Brasil ele é muito mal integrado, né? Enfim, mas eu não vou nem te provocar nesse sentido, senão você vai ter que falar um bom tempo. Agora, com certeza, a gente tem aqui, inclusive em ambos os semestres, no caso do departamento de mecânica, a semana acadêmica, então não é difícil pedir aos alunos, né, para que seja inserido aí uma abertura aí para vocês se apresentarem e tal. Isso e sem falar na questão de, eventualmente, quer realizar algum evento aqui em Curitiba, a gente também está aberto. Isso aí que o Rui falou, eu endosso plenamente, né? Aliás, até é bom a gente falar. O grosso aqui dos alunos são da engenharia mecânica, alguns são da mecatrônica, mas, por exemplo, o professor Daniel Balieiro é do curso de controle e automação, e eu até fiz questão de divulgar, né? O Rui me mandou aí a sua divulgação, o pôster lá ontem, e eu mandei ali para todos os cursos de engenharia aqui do campus Curitiba, né? Ótimo. Que aí vou até ser meio bíblico, né? São muitos convidados, mas poucos escolhidos. Obrigado, Luiz. Porque infelizmente a gente faz o convite, mas aceita quem quer, né? Quem tem interesse, né? Olha, azar de quem não veio. Eu lamento, mas eu não tenho pena de quem não veio. Porque aí depois diz, tal, empregabilidade, não sei o quê. Olha, a empregabilidade passa por você ter consciência do que está acontecendo, né? O Vitor até fez uma pergunta ali sobre os hard skills, né? Sim. E aí eu até tinha pensado, mas eu vou emendar essa pergunta aqui com soft skills, né? E aí você falou dos soft skills também. Muito, muito superficialmente, eu admito, mas porque se você entrar nisso também, em detalhe, né? Isso foi, para você ter uma ideia, é todo um projeto de estudo do Fórum Econômico Mundial sobre profissões do futuro, né? O trabalho do futuro. Então tem muita coisa para ser dita. Então só arranhamos ali para dar uma noção qual o caminho, né? A direção melhor. Olha, eu fico até aliviado, porque pelo menos eu não passo por mentiroso, porque eu costumo citar aquela pesquisa do Fórum Mundial. A gente costuma ter uma palestra sobre formação de recursos humanos. Isso. Na indústria 4.0. É bem isso aí que você falou. Então, é interessante até o fato de a gente ter esses vários diferentes apresentadores, né? Porque aí cada um apresenta lá a sua visão e elas acabam sendo muito complementares. Exato. Então, eu só tenho a agradecer, de fato. Né? Não, eu que agradeço. E vamos ver essa questão aí da tua vinda ou da Metalwork aí aqui para Curitiba. Não, vamos sim. Temos interesse em estar junto com vocês. E nós também. Tá certo. Muito obrigado, então, Paulo. Obrigado também à Metalwork e a Miriam também, que organizou essa palestra com vocês, né? E muito obrigado. E como essa disciplina a gente tem semestralmente, se você estiver disposto, eu lhe faço um convite novamente no período que vem.
Perfeito. Você pode falar sobre outros itens que você não teve tempo de falar. Bom, já gostaria muito de agradecer a oportunidade que esse espaço que deram para a MetaWork apresentar, para a gente poder contribuir com esse processo de difusão de conhecimento. Eu acho que é fundamental que cada profissional que domine algum tema diferente, né, algum tema mais atual, que traga, compartilhe, porque só assim nós vamos conseguir melhorar o Brasil inteiro, né? Essa é a visão da própria MetaWork, ou seja, ela se empenha em trazer conhecimento para as pessoas da indústria, para a sociedade, porque ela entende que pessoas mais esclarecidas fazem escolhas de qualidade, tá? E é assim que a gente evolui o país. Muito obrigado pela oportunidade. Concordo. Ô, Rui, quero deixar um elogio também para você aí, viu? As palestras têm sido muito proveitosas, sabe? É porque a gente tem de grande aprendizado do Paulo, né? Tá certo. Paulo, gente, muito obrigado, então. Eu só vou corrigir o Rui num aspecto. Já põe na tua agenda aí o próximo semestre, por favor. Não. Na verdade, o convite é assim, precisamos saber qual data que você vai estar disponível. Mas vamos programar aí, Rui. Pode deixar, eu já falo com a Miriam na sequência. Isso, Rui. Tá certo. Muito obrigado então, gente. Então, uma boa noite para vocês aí. Preparem-se para o frio, hein? Tá certo. Aqui já tá frio. Aqui eu lembrei da palestra no meio do caminho.